Vamos falar do Lula, vamos falar de Cuba. É o seguinte, gente, Lula fecha um acordo com a Espanha e o México para enviar ajuda a Cuba. Para quem não está acompanhando o que está acontecendo, é o seguinte, vocês sabem que Cuba, que é uma ilha, há muitos anos tem grandes problemas para se manter por causa ali dos embargos, né, que os Estados Unidos fez contra a ilha há muito tempo, 30, 40, 50 anos que os Estados Unidos ali, com embargos, proibindo a ilha de negociar com vários países, tem uma situação financeira preocupante. Mas a ilha estava sobrevivendo mesmo com todas essas dificuldades. Porém, o que é que mudou e por que muitos países estão mandando ajuda para Cuba? A Rússia mandou, a Espanha vai mandar, o Brasil vai mandar, México vai mandar, outros países, grupos de ativistas, porque é o seguinte, Cuba sobrevivia com muita dificuldade por causa dessas questões que os Estados Unidos fez contra a ilha, principalmente na questão econômica, mas o petróleo que vinha lá da Venezuela dava uma sobrevida ali para o país viver com suas condições. Mas aí, quando os Estados Unidos assumem o petróleo da Venezuela, proíbe a Venezuela de decidir o que vai fazer com o seu próprio petróleo. Então, uma grande quantidade de petróleo que a Venezuela enviava para Cuba não pode mais ser enviada porque os Estados Unidos não deixam. E isso dificultou ainda mais a situação da população cubana. Assim. E assim, o argumento que os Estados Unidos vendem é o seguinte, olha, a gente quer libertar o povo de Cuba, a gente quer tirar o governo de Cuba que oprime o povo, mas ao mesmo tempo, os próprios Estados Unidos, com essa atitude de proibir a chegada de petróleo a Cuba, está oprimindo o povo. Porque quem está sendo prejudicado, e muito, é o povo. E aí o Lula, que está em viagem com a Europa, fechou um acordo com a Espanha e com o México e decidiram que vão enviar ajuda. Que tipo de ajuda? Medicação, alimentos básicos, que isso está em falta lá na ilha, principalmente por causa desse embargo do petróleo que vinha da Venezuela para Cuba, né, que está prejudicando muito o povo cubano. E aí, a Rússia, recentemente, encaminhou uma grande quantidade de petróleo e falou que ia mandar um segundo petroleiro em direção à ilha. Outros ativistas também se juntaram ali pelo mundo, arrecadaram a maior quantidade de alimentos, medicações, e estão indo em direção a Cuba, né, gente? Porque o povo cubano que sofre com essa questão. Então, o Lula, que passou pela Espanha, encontrou a presidente do México, o primeiro-ministro da Espanha, esse que vocês estão vendo aí na foto, e aí foi feito um acordo de enviar ajuda a Cuba e pedindo que os Estados Unidos mude a forma de tratar a ilha.